Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre a história da Polônia, esse povo que, pela fé, conseguiu vencer atrocidades terríveis que viveu no século XX, especialmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Daqui a pouquinho a gente vai encerrar o nosso programa, mas corre e liga pra gente que dá tempo de você botar o seu nome para concorrer ao sorteio que faremos, livro dedicado ao Papa João Paulo II. João Paulo II, A Vida Espiritual de um Santo. Já já a gente faz o sorteio desse livro. Muita gente mandando aqui recadinho pra gente, como eu disse, é impossível ler todo mundo. Mas agradecer duas pessoas em especial. Janir Clarinda Nunes, de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, pois acabou de se tornar sócia. No telefone que a gente divulga aqui toda hora no nosso programa, você pode perguntar para nossos atendentes, como é que eu faço para me tornar sócia? Porque através de você, associado, que vai receber mensalmente a revista Brasil Cristão na sua casa, que é uma revista de formação católica excelente, que a gente produz aqui também na Associação do Senhor Jesus, está aí inclusive a capa desse mês. Através da sua contribuição, você que é sócio, você permite que a gente possa manter a nossa TV no ar e que programas como o que a gente está fazendo hoje aqui cheguem a tantos lares do Brasil. Então, obrigado, Janir Clarinda Nunes, que entendeu aqui o nosso apelo. E agradecimento ao Valdemar José Bisconski, acho que é assim que pronuncia o seu sobrenome, de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Ele está dizendo assim, ó, com muita alegria e orgulho, ele está vendo aqui a nossa reportagem do seu povo, da sua história. Provavelmente é descendente de polonês. A imagem que vi na televisão, ele sempre ouvia contar pelos seus antepassados, bisavós, avós, tudo mais, e está parabenizando o programa. Para a gente é um orgulho, viu, Valdemar, contar essa história e conhecer dessa cultura belíssima lá na Polônia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mostrar outras curiosidades que não deu tempo de mostrar na matéria. A gente começa por onde, Bruno? Onde que eu tenho aqui a câmera de Auschwitz? Vamos lá, a gente mostrou rapidinho na matéria, mas a gente tem outras imagens. Essa é a câmera a gás lá de Auschwitz, então, que a gente gravou. Tá aí, ó, essa é a entrada da câmera a gás, né? Aquela ali é aquela famosa chaminé do crematório, essa é o outro lado da câmera a gás. Né, entrada, exato, entravam por aí os prisioneiros. Essa é a parte interna, não é tão grande, né, Padre Guilherme? Não, mas estava como sardinha, digamos assim, lá dentro, né? E era capaz de matar 700 pessoas dentro de 15 a 20 minutos, devido com uma latinha só de gás cristalizado, né? Que era, ali tem algumas aberturas acima que colocavam, sim, então, o chamado Zyklon B. Zyklon B, exato. Que era uma espécie de pesticida, um material que usava na agricultura, que eles jogavam ali e asfixiavam essas pessoas e morriam rapidamente. Em pormenor, olha, nas paredes desta câmara a gás, onde nós estivemos, dá de ver até hoje as unhas dos presos, porque o gás começava o seu efeito do chão até chegar em cima, que são bastante baixas como nível de câmaras, né? E para ganhar, digamos assim, 1 minuto a mais na vida, uns se amontoavam um em cima do outro. Essa câmara a gás de Auschwitz, ela fica na parte praticamente de fora, né? Como se ficasse fora do acesso dos prisioneiros. Primeiro, para que eles não tivessem certeza que ali muita gente estava sendo mortas. E de maneira também que pudesse esconder ao máximo, né? Ao lado dessa câmara a gás tem um crematório, o famoso crematório de Auschwitz, onde muitos e muitos corpos, a previsão aí de mais ou menos 900 mil pessoas que morreram, foram cremadas, está aí. É um forno rústico, ao lado da câmara a gás de Auschwitz, o crematório de Auschwitz, onde infelizmente milhares e milhares de pessoas... No forno entravam, colocavam 3 corpos por vez, e dentro de poucos minutos, do outro lado já saía o pó. E os mesmos prisioneiros levavam depois as cinzas para o rio da Vístula, que passa ali por perto. Vou mostrar outras coisas na sequência aí, Bruno. Depois a gente tem, lá em Auschwitz, tem uma sala com as latinhas, né, que foram usadas do gás, desse Zyklon B, que era um produto, um pesticida, como eu estava dizendo. Então, essas latinhas, tá aí algumas latinhas que foram usadas de verdade lá em Auschwitz. Padre Guido, uma latinha dessa matava quantas pessoas? 1.500 pessoas em 15 minutos. Cada latinha dessa matava 1.500 pessoas, olha quantas, das que ficaram para a gente ver, né? É um pormenor, minha gente, enquanto gritavam os presos lá dentro, devido ao efeito do gás, lá fora havia a orquestra dos outros presos que eram obrigados a tocar música num volume altíssimo para sufocar os gritos dos que estavam morrendo lá dentro. Naquela câmera a gás que a gente mostrou há pouco, era colocada na parte superior, então, eles achavam que iam tomar banho, mas na verdade estavam encontrando a morte. Tem um muro lá em Auschwitz famoso, né, que, enfim, tristemente famoso, pois
milhares e milhares de pessoas foram executadas a tiro, porque antes ainda dessa história toda de câmera a gás, muita gente morreu enforcada e também fuziladas. Só a partir da segunda metade da guerra que esse gás foi usado. Esse muro, né, Padre Guido? Muita gente foi fuzilada nesse muro, né? Exato. Este muro tem uma característica, minha gente, é formado por cimento e cabelos humanos. E olha um pormenor, aquela janela direita na parte baixa certo. É o quarto onde morreu o padre Massimiliano Kolbe. Ah, a gente vai mostrar do outro lado. Sim. Aquele quartinho ao canto é o quarto que Maximiliano Kolbe morreu, que a gente mostrou na matéria. Baixo, né? Uma espécie de porão, né? Uma espécie de porão. Aí, gente, portanto, milhares de pessoas eram mortas. Na média de 200 por semana, perdiam a vida aí. Os prisioneiros tinham seus cabelos cortados, né, na hora de ser executados, e parte desses cabelos é uma cena ruim, feia de ver. Na verdade, são cabelos humanos, mas a história não é legal para ver tudo isso. É uma sala, tá aí, ó. Assim. Boa parte dos cabelos desses prisioneiros que lá morreram está presente numa sala, tem um vidro, pois o veneno ainda é encontrado no meio desses cabelos, né, Padre Guido? Só analisaram qualquer fio de cabelo que ainda tem este gás contido lá dentro. Gente, hoje estão expostas 2 toneladas de cabelos. Os nazistas faziam experiências tentando utilizar esses cabelos humanos em tijolos e outras experiências macabras. Tapetes. Tapete, também né, Padre tapetes, sim. Bom, tem a famosa forca lá em Auschwitz, que é o espaço que o Padre Guido contou pra gente, onde aconteceu a entrega de Maximiliano Kolbe, onde ele ia morrer o pai de família enforcado, e ele falou assim, não, eu vou nesse lugar... essa é outra forca, peraí. São duas. Vamos explicar esta forca. Essa forca fica ao lado da câmara a gás. O que aconteceu nessa forca, Padre Guido? Nesta forca foi enforcado o comandante do campo de extermínio, né? É um tal de Rudolf Höss, que quando terminou a guerra fugiu, mas os poloneses foram na Alemanha, conseguiram pegar e foi julgado e processado pelo famoso processo de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg. Exato. E aí, no ano 1947, dia 17 de abril, ele foi enforcado naquele lugar. Quer dizer, o cara que criou o campo nazista de Auschwitz, né, que matou muitas pessoas enforcadas nessa forca, após o término da guerra, o famoso Tribunal de Nuremberg, que julgou muitos nazistas e outros prisioneiros de guerra, foi condenado a ser enforcado na própria cerca que criou, né? Que foi essa, cerca não, a própria forca que criou, que foi justamente essa forca que a gente acabou de mostrar. O que a gente tem na sequência aí, Bruno? Que a gente vai mostrar? Uma cela lá em Auschwitz, né? Uma das celas em Auschwitz, vamos mostrar pra gente aí, uma das celas, diversas celas que os prisioneiros lá viviam. Essa é a famosa cela de Maximiliano Kolbe. Exato. Uma espécie de porão, uma prisão dentro da prisão, uma solitária. Foi nessa sala que ele tinha um Círio Pascal na época, onde Maximiliano Kolbe aguentou por cerca de 14 dias até receber a injeção letal antes de morrer. E foram em 10, né, naquela sala, em 10 pessoas. Privados de comida, né? Nada de comer, nem de beber. E quando terminou a vida Massimiliano Kolbe, ainda 3 estavam com vida. E aí receberam uma injeção letal. Uma injeção, né? Exato. E não esqueçamos que Massimiliano Kolbe, quando ofereceu, teve ainda a força de oferecer o seu braço ao carrasco que injetaria este veneno, ele soltou aquela bela palavra, Ave Maria. Terminou a sua vida com esta expressão. Era devotíssimo de Maria, fundou a Milícia da Imaculada antes de ir para Auschwitz, uma história belíssima que em outra oportunidade a gente aprofunda na história de Maximiliano Kolbe. Aí nessa sequência a gente volta a falar de Maximiliano Kolbe, nessa sequência estamos falando sobre a Polônia. Bom, essas imagens que a gente estava mostrando agora há pouco é Auschwitz, Auschwitz I, o famoso campo nazista de Auschwitz. A 3 quilômetros, Auschwitz II, porque, como eu expliquei lá na matéria, né, começou a ficar pequeno o primeiro, e construíram esse campo maior apenas para extermínio. No campo Auschwitz II, que é conhecido como Birkenau, que Santa Edith Stein morreu, a câmara a gás ela foi demolida, só tem umas ruínas. Mostra pra gente aí, Bruno, então, a câmara a gás que morreu Santa Edith Stein, as ruínas que a gente encontrou por lá. Tá aí. Isso é o que sobrou da câmara a gás que morreu Santa Edith Stein, né, Padre Guido? Sim. É famosa também nesta construção porque os alemães e os nazistas, na hora de fugir daí, com a chegada dos russos, procuraram destruir o que poderiam destruir. Para não ter prova, nada, né? Exato, para não manter nenhuma prova. Esta é a câmara a gás, exatamente, de Edith Stein.
um pormenor, eu sei que tem as irmãs do Carmelo, da cidade de Passos, que estão acompanhando o nosso programa. Eu trouxe desses restos um pedacinho de tijolo da Câmara Gás de Edith Stein. Como relíquia para essas carmelitas. Está aqui na cidade de Passos, em Minas Gerais. Legal, Padre Guido. Bom, tem mais coisa para a gente mostrar ainda. A gente conhece através do cinema. A história do nazismo é muito bem documentada no cinema, né? Do comunismo, não tanto assim no cinema. A gente tem que procurar mais em livros, documentários específicos, etc. Mas do nazismo, o cinema documentou muito bem isso, diversos filmes sobre essa história. Então a gente costumou ver aquele tipo de roupa dos prisioneiros de Auschwitz, e lá tem algumas dessas roupas reais que foram usadas por alguns prisioneiros. Põe pra gente aí, Bruno. Pois eles eram obrigados a se despir antes de ir para a morte, sim, antes de ser fuzilado ou antes de entrar na câmara a gás. Aquelas famosas roupas listradas, né, que a gente vê nos filmes, parte delas estão ali no espaço que eles se despiam antes de morrer. Exato. Inclusive, voltando ao padre Massimiliano Kolbe, também ele, com os outros 9, estava completamente nus, né? E quando foram condenados a morrer, a única relíquia que sobrou de sangue, que hoje é santo, né, Massimiliano Kolbe, foram os óculos. Os óculos, somente os óculos que sobraram dele, não tem nenhum resto mortal dele. Como o senhor bem contou na matéria, né, uma outra forca que não foi a que a gente mostrou agora há pouco, que no começo, ainda antes de começar os assassinatos em massa na câmara a gás, muita gente era morta nessa forca. O Padre Guido gravou ali perto, que foi... Você tem a imagem, Bruno? Está aí. Esse espaço, então, que foi onde Maximiliano Kolbe se apresentou para morrer no lugar do pai de família. Exato. Foi aqui que aconteceu a chamada dos prisioneiros. Certo. E perceberam que faltava um prisioneiro, né? E, portanto, na lei que existia naquela época, um prisioneiro conseguiu fugir. 10 colegas do mesmo pavilhão deveriam morrer de fome e de sede, a menos que o cara voltasse. Imagina se o cara voltava. Não tinha como, né? Exato. E foi aí que aconteceu que o padre Massimiliano se apresentou e deu a sua vida como mártir. No campo de Birkenau, né, que eram as instalações mais rústicas, pois a pessoa chegava lá só para morrer, né, como a gente contou lá na matéria. Parecia galpões assim de animais, né? A gente já falou do problema do frio, etc. Mas naquele monte de galpão, vou chutar aqui, talvez a distância de 4 ou 6 campos de futebol, bem grande. Um deles servia de banheiro. A pessoa tinha que atravessar todo aquele espaço gigantesco, debaixo de neve, às vezes 15, 20 graus negativos, para ir um dos pavilhões que não tinha luxo nenhum. Sim. Uma latrina com alguns buracos para servir de banheiro, né, Padre Guido? E tem um pormenor também que muita gente talvez não conhece. Até os excrementos humanos eram recolhidos lá embaixo e serviam para produzir gás. Também isso. Olha só. Sim, gente, toda a dignidade da pessoa humana era destruída naqueles lugares. Falamos sobre o trem da morte, que foi um desvio na linha do trem que levava até dentro do campo de concentração, para que não percebessem que pensavam que chegavam animais. Não, eram seres humanos trazidos de toda a Europa para morrer no campo de concentração de Auschwitz I e II. Sim. Esse é Auschwitz II Birkenau. Está aí o famoso trem, a linha de ferro, conhecido como trem da morte. E tem um vagão lá dentro, né, do campo de concentração nazista de Birkenau, para que as pessoas não esqueçam e aprendam como aconteceu com essa história. Nós documentamos, está aí, belíssimas imagens que fizemos. Aliás, quero destacar para vocês, essas imagens que a gente está mostrando e muitas outras também estão no nosso site, viu? Na página do programa Eclésia tem uma aba lá escrito Fotos, você encontra essas imagens e muito mais. Eric, eu pedi de manter mais um instantinho só esta imagem do vagão. Dá para voltar, Bruno, o vagão? A história fala que tantas vezes, quando chegavam nos trens, era só abrir estes vagões que centenas de cadáveres caíam fora. Morriam durante a viagem. Não suportava nem a viagem. Não suportava nem a viagem, exato. Ô Bruno, o que a gente tem mais ainda depois? O último item? Ah, tá. É que como nós comentamos agora há pouco, o único caso de ordenação sacerdotal dentro de um campo de concentração nazista, lá em Dachau, chamado Karl Leisner. Karl Leisner, a gente tem uma imagem, está aí, ó. Aqui, sim. Houve uma ordenação sacerdotal dentro de um campo de concentração nazista. Esse é o único caso, né, Padre Guido? Não estamos na Polônia, porém estamos na Alemanha, certo, na periferia da cidade de Munique. É outro campo de concentração bem menor a respeito ao que nós visitamos,
mas com esta história extraordinária que houve uma ordenação e também teve um religioso salesiano prisioneiro que conseguiu bater várias fotografias. Por isso que estão chegando essas imagens. Não, essa fotografia tem uma história interessante também, se não me engano, Padre, parece que foi um outro padre que lá estava, que trabalhava com... Podia fotografar porque estava trabalhando numa série de pesquisas com plantas. Por isso que ele arriscou a vida para registrar, né? É um salesiano. Salesiano? Salesiano, sim, um religioso salesiano. Eu lembrava que tinha um outro religioso lá, mas não lembrava. Estou aqui já preparando a urna para o sorteio daqui a pouco. Bom, essa história que contamos na matéria do Papa João Paulo II tem um assunto interessantíssimo. Vamos deixar para a semana que vem, Bruno, para a gente contar. Tem uma coisa que eu queria contar para vocês, não vai dar tempo, fica para a semana que vem, de uma missa meio clandestina que o Papa João Paulo II ia fazer num bairro onde os comunistas proibiram. A gente conta isso semana que vem, que o nosso tempo já está acabando, não dá mais tempo. Olha, insisto, entrem no nosso site, assistam, revejam a matéria que aqui exibimos, divulguem para os seus amigos, que a matéria já está disponível. As duas encíclicas contra o nazismo e contra o comunismo também já estão lá disponíveis, você pode clicar para assistir. Essas fotos que a gente estava mostrando para vocês aqui agora há pouco e outras imagens, você clica lá também na aba Fotos, que você vai ter contato com isso, de repente você pode baixar, guardar para você esse material. E na semana que vem a gente continua essa série de reportagens sobre a Polônia, falando sobre João Paulo II, Nossa Senhora Czestochowa e muito mais. Padre Guido, estamos chegando ao fim. Suas considerações finais e já vou fazer o sorteio. Vamos pedir uma oração especial para a Madre Inês, das Irmãs Concepcionistas Franciscanas de Piratininga, que está se recuperando de uma delicada cirurgia que enfrentou. Um grande abraço à família do Céu Alberto, Dona Ladiga Ambolonga de Criciúma, também ao meu afilhado Duarte de Passos e também ao nosso amigo Pedro Oliveira e Dona Maria Lúcia aqui de Valinhos. A gente gostaria de dar um abraço para todos. Participem desses programas que são também culturais, instrutivos e nos ajudam a compreender melhor também por que a Jornada Mundial da Juventude se realiza no país da Polônia. Estamos nos aproximando cada vez mais da celebração. Né? A gente está num momento histórico. Tivemos a primeira Jornada Mundial da Juventude que aconteceu na Polônia, foi em 1991, justamente na cidade de Czestochowa. Foi a primeira vez que o leste europeu estava livre para participar de um evento, né? Pois já tinha caído o Muro de Berlim. Participaram com o próprio João Paulo II em 1991. Agora, a Jornada Mundial da Juventude volta para a terra desse Papa polonês, porém com ele já santo, canonizado e exemplo para a igreja do mundo todo. Estamos vendo tempos históricos e por isso a gente está fazendo essa série de programas, preparando justamente para esse grande evento, que é a Jornada Mundial da Juventude 2016, que acontece em Cracóvia. E daremos toda a plena cobertura, certamente. Né? O senhor vai dar a bênção? Vou fazer o sorteio primeiro, Sim, posso? vamos. Pronto. O Padre Guido dá a bênção depois. Vamos sortear aqui um amigo telespectador que ligou para a gente, mandou mensagem via WhatsApp ou e-mail. Quem vai levar para casa o livro de João Paulo II é Cleodeni Sardanha. Cleodeni Sardanha, Morro em Salete, chama a cidade. Morro em Salete, Santa Catarina. Cleodeni Sardanha, de Morro em Salete, Santa Catarina, vai levar para casa esse livro do Papa João Paulo II. Vamos para a bênção, Padre Guido? Muito bem, vamos receber a bênção, desejando tudo de bom, uma boa noite para todos, com muita paz e serenidade no coração. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Até semana que vem. A gente se encontra para falar mais sobre esse assunto. Acessem o Facebook também na minha página, Apresentador Eric Módulo, facebook.com/apresentador Eric Módulo, que eu vou replicar também esse conteúdo e outras curiosidades sobre o nosso programa Eclésia, tá bom? Espero vocês então semana que vem para continuar essa história. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.